22h56 do dia 23/7 de 2019. Mais um That's Alex. Bem, hoje aconteceu um bagulho foda. E que foi que eu recebi, né, a minha terceira ameaça de morte na vida, tá? Então eu vou falar, antes de eu falar dessa ameaça de morte que eu sofri hoje, eu vou falar um pouco das outras que eu já tinha sofrido até chegar nessa daqui. Então são 3 ameaças de morte que eu já recebi na minha vida. A primeira ameaça de morte foi quando eu era bem pequeno. Minha avó tinha um amigo chamado Paulo. Olha só, enquanto eu tava escrevendo as pautas aqui, eu não tava lembrando o nome dele de jeito nenhum, mas comecei a falar, veio direto. Então, esse cara Paulo, eu já tinha visto ele várias vezes, ele tinha um bigodão, né? Minha avó ia na casa dele e tal, e eles eram bem amigos. E o que aconteceu foi que um dia esse cara, eu não lembro o que aconteceu, esse cara foi preso, sabe? E ele ligou pra minha avó tinha um telefone fixo, combina. E nesse dia, quando ela saía, ela sempre falava o seguinte: você tranca a porta, não atende ninguém na porta, né? Se alguém chegar, tu fala que eu já volto. E alguém ligar pro telefone, tu fala a mesma coisa, que eu saí e já volto. O que aconteceu foi que esse cara ligou lá no telefone, cara. Aí falou assim: cadê sua avó? Eu falei: ela saiu e já volta. Ele falou: onde que ela foi? Aí eu não falei pra ele, né, onde ela foi. Eu falei: não sei. Ele falou assim: é melhor você sair dessa casa aí, senão eu vou te matar. É melhor você meter o pé, moleque. Aí naquela época, cara, eu lembro que eu tinha uma bicicletinha, uma croizinha, sabe? E peguei aquela bicicleta, cara. E minha avó tinha ido na chácara, que é onde eu tô morando hoje. E eu fui lá, cara. Eu lembro que eu fui só com uma camiseta e de cueca. Com uma camiseta e uma cueca, sabe? Nem vesti calça. Aí eu cheguei lá chorando: vó, alguém ligou lá falando que ia me matar, não sei o que lá. Aí eles começaram a dar risada na minha cara, né? Porque, sei lá. E beleza, não deu em nada. Ligou, depois tinha a Bina, né? Tinha o número lá da chamada. Aí foi lá ver e beleza, não deu nada. Na segunda vez, cara, foi ali na outra empresa. O pior é que foi assim: não foi exatamente uma ameaça de morte, porque eu só fiquei sabendo depois que o cara já tinha saído da empresa, né? Então tava aconteceu um problema lá na empresa, lá no Dallas, lá, na empresa que eu trabalhava antes de ter vindo pra cá. Eu trabalhava lá naquela empresa e tinha um cara chamado William. Esse William, ele trabalhava embaixo, tipo, tem vários andares lá onde eu trabalhava, que é o moinho. E lá no moinho tem vários andares, e esse cara trabalhava no térreo. Porra, esqueci de desligar isso. Enfim, ele trabalhava no térreo e eu trabalhava no primeiro andar. No térreo tem bolo, tem trigo de 5 quilos, e no primeiro andar lá tem o trigo de 1 quilo. E esse cara trabalhava no bolo. Eu não lembro o que aconteceu, né? Só sei que teve que trocar ele e colocar ele lá na onde eu trabalhava, que era no 1 por 1. É 10 por 1, aliás. Que é um fardo com 10 trigos de 1 quilo. E o que aconteceu foi que esse cara tava trabalhando muito mal mesmo. E ele começou a achar que eu tava, como se diz, tentando puxar o tapete dele, sabe? Sendo que eu tava no meu setor. Eu trabalhava lá desde quando eu entrei, entendeu? E ele trabalhava em outro setor e foi pra lá. Teve um dia, eu acho que eu já contei até essa história, né, cara? Mas, enfim, vou comentar de novo. Teve um dia, cara, que ele... O que aconteceu é o seguinte: lá no 10 por 1 tem uma esteira, sabe? E essa esteira, ela não para, tá? Porque se parar, aí tem que parar a produção inteira. Então tem que parar lá na frente, lá na máquina, de produzir, senão começa a entupir tudo a máquina.
E no fim dessa esteira aí, você tem que pegar, colocar os fardos num carrinho e rapidão colocar esses fardos num bloco, voltar com o carrinho lá e ficar repetindo isso, senão vai encher de fardo lá, vai começar a cair no chão e virar uma bagaça. Esse cara fazia isso, cara. E teve um dia que eu tava no meio lá da máquina, né? É assim, 3 pessoas. Tem o operador. Pera aí, deixa eu desligar aqui o som, senão eu vou ficar perdendo o raciocínio toda hora, cara. Pronto. Aí. Então. Lá na máquina. O que eu tava falando, cara? Ah tá, tava no meio da máquina. São 3 pessoas. Tem um operador e dois auxiliares. Eu era um auxiliar e ele era outro. Eu tava no meio da máquina colando os pacotes que vinham com um peso menor ou maior, porque tinha que abrir eles, encher, colocar no peso normal, tinha uma balança. Tu colocava um pouquinho de trigo, às vezes tirava quando era um peso muito grande, tem que ser 1 quilo, e colocava de volta na esteira. O fato é que eu olhei para aquele lugar lá, cara, que da balança lá, da balança não, aliás, do carrinho da esteira, e esse cara, cara, eu fugi do assunto, né? Mas enfim, para resumir, esse cara começou a deixar um monte de fardo lá cair. E aquilo, eu falei pro operador, eu falei, cara, esse moleque aí não sabe trabalhar não, velho. Tipo, ele sabia trabalhar lá embaixo, sabe, no térreo. Só que lá em cima não tem como o cara ser mole e ser devagar, entendeu? Ele falava assim, velho, pede pra desligar lá. E eu falei, não, foda-se, cara. Tu que se foda. Não, mentira. Nesse dia eu falei até pro operador pra parar lá e ele falou, não vai ter como não. Se parar aqui vai parar a produção. E quando para a produção tu sabe que cada segundo de produção é um dinheiro a mais, né? Enfim, ele saiu da empresa e me ameaçou de morte, né? Ameaçou não porque eu só fiquei sabendo depois. Ele falou para as outras pessoas que ia me matar, entendeu? Ele falou pra todo mundo que ia me matar. E eu só fiquei sabendo quando esse desgraçado saiu, velho. Então era pra mim ter morrido sem saber. Isso que me deixou mais puto, sabe? Enfim, e essa última, cara, foi hoje. E foi assim, eu cheguei aqui na escola. A diretora tava aqui ainda. Ela ficou mais ou menos uns 15 minutos e foi embora. Eu chego 6 da tarde. Deu mais ou menos o que? Acho que deu umas quase, tava quase dando 7 horas, porque umas mulheres já tinham ido embora. Aí chegou esse cara aí, que eu vou falar já quem que ele é. Aí bateu palma, aí eu fui lá ver. Aí era esse cara aí. Aí ele olhou pra minha cara e já virou pra trás. Eu fiquei assim, que é, né, velho? Aí ele falou assim, a diretora tá aí, quero falar com a diretora. Aí eu falei, 1 hora dessa? Tá ligado? Porque ele chegou tarde pra caralho. Eu acho que já eram umas 7 horas, pra falar a verdade. Porque a outra mulher já tinha ido embora. Aí eu falei, 1 hora dessa? Aí ele falou, não, beleza. Aí o cara, ele montou na garupa, né? Aí tava ele e mais 2 carinhas. Aí ele falou assim, não, pode crer, velho. Amanhã a gente vai vir te buscar de moto aí. Você entendeu o sentido, né? Amanhã eles vão vir aqui me buscar de moto. E cara, não sei se eu levo isso a sério. Eu não sei se eu deixo pra lá. Porque assim, apesar de ser um moleque, ele é daqueles maconheirinhos, sabe? É daqueles moleque que já anda com aqueles traficantezinhos de merda, entendeu? Ele usa droga. O moleque tá no 7º, cara. O moleque tá no 7º ano. E já tem uma tatuagem no pescoço, por exemplo. E eu fico pensando assim, o problema, cara, de verdade, é que eu sou um cara muito neurótico. Esse moleque, ele fez um erro terrível, porque qualquer coisa que alguém me fale, eu vou ficar pensando nessa coisa
pelo resto do dia. Às vezes pelo resto da semana. Entendeu? Eu sou um cara que eu penso muito nas coisas que acontecem. E isso, cara, foi bizarro. Foi bizarro pra caralho. Porque o foda é que assim, eu não posso fazer nada, velho. A não ser falar com a diretora. Eu mandei um áudio pra ela explicando tudo. Ela não leu, eu não sei se ela ouviu ou não. Eu só sei que a única coisa que eu posso fazer é falar pra ela e esperar ela fazer alguma coisa. Porque se eu dou um soco na cabeça daquele moleque, velho, se eu dou um soco na cara dele, eu perco meu emprego. Ai, é foda, velho. Então, assim, aconteceu hoje esse negócio aí. E esse moleque é o seguinte. Beleza, já falei qual que é a dele mais ou menos. E não é de hoje que ele tá me enchendo o saco. Não é de hoje. De vez em quando não, toda semana aqui na escola tem aula de futebol, né? E o professor é um cara que ele tenta ser, sabe, aquele descolado, aquele professor amigo das crianças, sabe? Aquele cara, enfim. E esse cara, esse moleque, quando eu cheguei aqui, quando começou a ter esses treinos, eu não sabia, sabe? Eu não sabia, não conhecia ninguém dos alunos, ninguém. O que aconteceu foi que esse moleque chegou, entrou, né? Falou que ia treinar, não sei o que lá. Entrou, beleza. Por mim, naquela época lá todo mundo entrava, de boa. E esse moleque entrou, o professor depois veio falar comigo, falou que ele fez bagunça, não sei o que lá. Tomou refrigerante, salgadinho, deixou tudo jogado lá. Eu falei, cara, desculpa, não conhecia, né? Não sabia quem era, não sei quais são os alunos. Tudo bem. Na segunda vez que ele entrou, foi esses dias aí atrás. Que o professor, ele... Depois daquele dia eu tava barrando todo mundo. Todo mundo. Só entrava quem ia fazer o treino. E depois de uns dias, esse professor aí que quer ser o descolado, quer ser o amigo dos alunos, não tem pulso firme com os alunos, e a culpa vem pra mim. Enfim, eu tava sempre, que nem eu falei, esses caras estavam tipo banidos já, daqui, não entrava mais. E o professor chegou um dia e falou, tipo, ele estava aqui na porta, aí o professor falou, não, pode deixar entrar aí, velho, pode deixar entrar que eles vão treinar ali com a gente, não sei o que lá, ô, tá frio, né, velho. Aí eu fico pensando assim, porra, filho da puta. Porra, tu fala que os moleques não é pra entrar. Agora tu fala que é pros moleques entrar. O que tu quer da sua vida, caralho? O que tu quer da sua vida, porra? Sabe, esses professores que, cara, eles... Porra, eu não entendo, primeiro. Eu não entendo como que um moleque desse sai de casa umas 6, 7 da... Imagina assim. Tu pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Você saiu da escola. Tu estuda a tarde inteira. É isso que eu quero dizer. Imagina um cara que estuda a tarde inteira. Que esse moleque quer fazer na porra da escola? 7h30 da noite. Entendeu? Que o treino vai até 8h30, 8h45. Que a porra de um moleque desse quer, velho? Aqui. Quando eu estudava, cara, eu dava graças a Deus quando batia o sino, que eu podia ir pra minha casa e jogar no meu computador lá, assistir DVD e tudo mais. Porra, que esse filho da puta quer aqui, velho? E outra coisa que me deixa puto é o professor que acha que eu sou monitor. Cara, eu não sou monitor. Eu não tô aqui pra cuidar de criança nenhuma. Entendeu? Eu não tô aqui pra ficar policiando eles. Quem tem que fazer isso é o professor. Se tá tendo um treino de futebol, o professor tem que falar, pessoal, fica na quadra. Vamos fazer o treino. Agora a porra dos moleques fica no corredor correndo. Pá, 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 pá. Sabe? Que putaria é essa, velho? Não faz sentido. É isso que eu tô tentando dizer, cara. Não faz sentido ficar numa putaria dessa. Mas enfim, agora é esperar pra ver o que vai dar.
Então é isso. Prosseguindo aqui com a minha pauta, e é o último assunto que vai ser um pouquinho mais longo. E cara, esse assunto é um assunto muito complicado pra mim porque envolve uma merda que tá acontecendo há muito tempo com a minha família, entendeu? É uma coisa que vem, sabe, uma parada muito fodida. O fato é o seguinte, eu tenho um projeto de vida. Meu projeto de vida é, no mínimo, fazer uma faculdade. Aliás, meu projeto de vida é ter o meu próprio negócio, sabe? Ter um negócio que me sustente, que consiga se sustentar e que, assim, não preciso ficar rico, sabe? Mas eu quero fazer o que eu gosto e que é mexer com informática e ensinar informática até. Então eu penso assim, é claro que hoje em dia não tá mais naquele boom, sabe, das lan houses e tudo mais, mas eu ainda tenho um projeto de vida de ter uma lan house, ter uma, nessa mesma lan house, vai englobar tudo, uma lan house, uma, ai caralho, uma assistência técnica de computadores, no mesmo lugar da lan house da assistência técnica, uma escola de computação para dar aulas de computação e tal, uma casa de jogos para vender jogos tipo de PS2, PS3, PS4, PS3, PS4, não, enfim, PS4, PS5 que tá para lançar aí, né? Xbox One e tal. E assim, eu gosto muito disso, sabe, cara? Minha vida, ela gira em torno de jogos e da informática e tudo mais. Então, por isso que hoje, assim, o meu objetivo de vida é terminar com isso, entendeu? Então, eu tô para fazer uma faculdade agora, uma faculdade de letras. Eu pretendo ser professor durante alguns anos, mas o que eu quero mesmo é juntar, né, pegar esse salário de professor, conquistar pelo menos uma casa, um carro ali, ou uma moto, né, ou um carro e uma moto, e a minha tão sonhada, eu não sei do que chamar, cara, se é uma casa de jogos, se é uma escola, se é uma, eu gosto de chamar de arcade, sabe, que é uma coisa que vai englobar várias coisas ali. E cara, o que eu tenho, o que eu ia falar é o seguinte, eu tenho esse projeto de vida e vai fazer um bom tempo já que eu tenho me afastado de várias pessoas, sabe? Eu tenho cortado os laços com várias pessoas, principalmente alguns que eu cresci junto, sabe? É uma coisa que me dói muito, entendeu? E enfim, então hoje eu vou contar de alguns laços que eu acabei cortando, algumas coisas que acabaram acontecendo aí no caminho. E o fato, como eu disse, é um pouco difícil para mim falar sobre isso porque os principais laços que eu cortei foram de uma família que eu cresci junto, sabe? Essa família cresceu junto com a minha. Minha mãe tem uma mulher aí como irmã e essa mulher é a que eu acho que é uma pessoa muito nociva para minha família. Vai fazer tempo já que isso vem acontecendo, desde antes de eu nascer. Eu tenho 22 hoje. Então diz que essa mulher tipo é amiga da minha mãe há um bom tempo já. Amiga entre aspas. Eu vou falar sobre ela em um próximo podcast. Quer dizer, dar mais detalhes, né, sobre esse caso. Só que os laços que eu acabei cortando foi praticamente com boa parte da família dela, sabe? Mais da metade da família dela. Primeiro, os filhos dela. Tá? Um dos filhos dela, eu tinha um laço bem grande com ele porque nós crescemos juntos, novamente. Eu tinha eles como irmãos, sabe? E esse em específico, a gente foi, tipo, melhor amigo durante um tempo.
Só que ele começou a se envolver com parada errada, sabe? Começou a usar droga, começou a vender droga, começou a mexer com esses caras aí. E assim, quando eu acabei cortando o laço com ele, o que aconteceu? A avó dele estava mudando da minha cidade, né? Ela estava mudando da minha cidade para ir para uma cidade vizinha, que é um pouco maior. E lá tem alguns outros filhos dela morando, então ela ia ficar mais perto dos filhos e tudo mais. E esse cara, ele já tá envolvido, sabe, né, com essas paradas aí. A avó dele, ela faleceu, se eu não me engano, ano passado, ou vai fazer 2 anos, não lembro, vai fazer um tempinho já. E quando ela faleceu, quando ela mudou da casa, eu ajudei ela a fazer a mudança e ela pediu pra mim, pra eu ir com ela pra essa cidade aí, uma cidade vizinha, e com ele também, entendeu? Com o pretexto de fazer a mudança lá, sabe? De ajudar a descarregar as coisas e tal, que ela tinha muita coisa mesmo. E tudo bem, falei, beleza. O pretexto era descarregar a casa. Só que o objetivo mesmo era eu tentar fazer com que ele ficasse lá na cidade. Entendeu? E cara, não deu certo. Eu fiquei lá sexta, sábado e domingo. Aí segunda-feira eu vim embora pra cá. E o que aconteceu foi que eu cheguei a conversar com ele, falei assim, cara, o que você quer do seu futuro, velho? Aí ele falou, cara, é o seguinte, velho, é o seguinte, tu compra uma caixa de óleo e tu vende, cara do céu, tu dobra o dinheiro que você coisou. Eu falei, cara, é isso que tu quer da tua vida, cara, vender droga, tá ligado? Tu vai ganhar dinheiro, tudo bem, só que uma hora, ou tu vai ser preso, ou tu vai ser morto, cara. É isso mesmo que tu quer? Nada, cara. Só é pego quem é trouxa. Tudo bem, então. Foi aí que eu acabei cortando o laço com ele, cara. Eu parei de falar com ele. Esses dias não. Vai fazer uns 2 meses, eu acho, que eu encontrei ele no banco. E enfim, acabei nem falando nada, porque eu não. Enfim, eu tento me afastar ao máximo dessas pessoas. Principalmente uma pessoa que eu dei o conselho, sabe, e não seguiu. Porque aí é uma putaria da porra, cara. Tu aconselha seu melhor amigo. Cara, é melhor tu vai se enrascar, cara. Não faz isso. Aí o cara vai lá e faz. Não tem o que fazer, cara. O irmão dele foi aquele que eu abordei no podcast. Eu não lembro se foi o segundo ou terceiro podcast. Que foi o maconheiro que invadiu a minha casa lá. Ele não é maconheiro, velho. Só que o que me deixou puto é que esse daí é um cara que também nós crescemos juntos. E eu acho que a gente tinha um vínculo muito maior do que eu com esse outro irmão dele aí. E o que aconteceu, cara? Aliás, antes disso, o que aconteceu, se você acompanha o podcast, você já sabe. Mas o meu vínculo com ele de antes, cara, a gente era praticamente irmão. Porque minha mãe, ela gosta muito dele. Gosta demais, demais dele. Ela trata ele como filho, porque ela é tia sim, tia não de sangue, sabe? Só considerada. Só que ela é madrinha dele também. E, velho, a gente jogava LOL junto, a gente ia na Lan House junto. A gente já morou junto, entendeu? Nossa. Cara, teve uma época aí, quando eu comecei a mudar, assim, quando eu comecei a querer ter um objetivo, quando eu vi que a escola, infelizmente, quando eu vi que eu fiz a besteira de parar de estudar, sabe? Quando começou a pesar e eu comecei a procurar emprego, esse cara e um outro primo meu, nós fomos
procurar emprego. Ninguém foi chamado naquela vez. Eu não fui chamado porque... Aliás, eu fui chamado para fazer uma entrevista, eu fiz a entrevista, só que eu não tinha reservista na época. Então, como eu não tinha reservista, aí eu não podia trabalhar. Aí eu tirei a reservista, eu enviei mais uns 5 currículos e consegui, entendeu? Aí eu comecei a trabalhar, cara, e esse cara aí, eu falei pros meus encarregados lá, pro gerente do moinho, eu falava, cara, tem um amigo meu aí querendo trabalhar, não sei o que lá. Eles falavam, mas não tá precisando agora, tudo bem. E eu falava pra ele, velho, tenta mandar mais currículo. Eu só consegui porque eu mandava currículo pra caralho. Aí ele conseguiu ser aceito, só que ele não foi aceito no moinho que eu trabalhava. Ele foi aceito no biscoito, sabe? Que a gente fala biscoito, mas é pastifício. Não, pastifício é onde faz macarrão. É no biscoito mesmo, cara. Na padaria, panificadora, enfim, é onde faz biscoito, sabe? Bolacha de água e sal, biscoito de água e sal, né? Biscoito recheado, tudo mais. E, cara, eu não entendo, eu não entendi até agora, velho. O como que ele conseguiu entrar na porra da minha casa. O pior é que é assim, ele entrou na minha casa, eu sei como que ele entrou na minha casa, foi pela janela, só que como que ele teve a cara de pau, sabe? Como que ele conseguiu entrar pela janela e depois ficar numa cara de pau da porra. E, cara, ele já tinha feito uma coisa dessa antigamente. Ele roubou o telefone da prima dele, só que prima de sangue mesmo, que é uma das únicas pessoas que eu considero nessa família deles, apesar de a gente ter crescido juntos, sabe? E, cara, ele já tinha feito isso. Ele pegou o telefone da menina, ele saiu, ele falou que ia almoçar, né? Lá na casa dela. Aí disse que eles entraram pra dentro e ela deixou o telefone dela em cima de um banco. Ele pegou esse telefone, velho, ele saiu, tentou vender esse telefone. Ela começou a sair na caçada dele porque ela percebeu que foi ele, né? Aí disse que como ele percebeu que não ia poder ficar com o telefone, ele foi lá, riscou tudo no chão o telefone. Aí devolveu pra ela. Aí ela perguntou pra ele, velho, mas por que você fez isso, cara? Aí ele, porque eu quis. Porque eu quis. Mano, que filha da putagem do caralho, velho. Com uma pessoa que tu conhece, sabe? Com uma pessoa que te colocou dentro da casa. Mano, é bizarro. É bizarro. Enfim, ele já tinha essa, como que eu posso dizer? Já tinha culpa no cartório, sabe? Não era a primeira vez que ele fazia uma coisa dessa. Só que eu não entendo porque ele estava trabalhando. Ele trabalhava na mesma fábrica que eu, cara. E depois que aconteceu aquilo, de ele ter entrado na minha casa pela janela, ter roubado meu telefone, tentado roubar meu computador, só não roubou meu computador porque estava de dia. Depois de ele ter tentado fazer isso, cara, eu nunca mais vi aquele filho de uma puta. Nunca mais vi aquele cara, velho. Sabe? Um cara que ia na minha casa e tudo mais. Eu nunca mais cruzei com ele, nunca mais foi na minha casa, eu nunca mais cruzei com ele na empresa. Ele nunca mais passou na minha rua. Aí, velho, depois ele tem a cara de pau de vir na minha casa, pegar as coisas lá nas árvores lá, porque tem muita árvore e tudo mais. Só que eu não esqueço as coisas. Eu não esqueço as coisas. Eu não perdoo, tá ligado? Uma parada que aconteceu, sei lá, 5, 6, 7 anos. Se é uma coisa que sei lá, que foi pesada pra mim, eu não perdoo, cara. Se ele tivesse vindo me pedir desculpas, tudo bem, eu não teria cortado os laços com ele, porque ele teria sido pelo menos humilde, mas ele não foi. Ele quis dar uma de peitão. Sabe o que ele falou pra mim depois, cara? Eu não lembro se eu falei naquele podcast. Ele falou assim, por que tu não vai na polícia então? Por que tu não vai na delegacia? Cara, o problema é que todo mundo que foi roubado por ele, todo mundo que ele fez uma coisa errada, faz a besteira de querer passar a mão na cabeça dele, sabe? E assim, eu não quis passar a mão na cabeça dele, mas eu achei, eu falei assim com a minha mãe, o que tu acha? Ele fez isso, fez aquilo. Ela falou, vou falar com a mãe dele. E velho, é isso que acontece toda vez, sabe?
todo mundo vai falar com a mãe dele. Aí a mãe dele fala, não precisa falar com a polícia, eu acho que a gente resolve, não sei o que lá. E o cara continua o mesmo. O filho de uma puta continua o mesmo. Tá? Então, eu acho que chegou a hora das pessoas pararem de passar a mão na cabeça dele. Enfim, cara, foda-se esse filho da puta. O fato é que eu cortei os laços com ele também. E eu ando cortando os laços com muita gente que eu vejo que assim, são pessoas, não vou dizer de má índole, sabe? Mas pessoas que vão de alguma forma me desviar desse caminho que eu quero, que é o meu objetivo central. Eu tenho um objetivo, eu quero focar nele, quero seguir nele. Às vezes já pensei em desistir, cara. Eu sempre penso, sabe? Só que, enfim, eu acho que você ter um objetivo na vida é uma coisa incrível. Porque você trabalha para aquilo ali, você tem uma razão para acordar de manhã, sabe? Porque a vida praticamente não faz sentido. Não faz sentido a vida, cara. Porque, porra, tu nasce, tu estuda pra caralho, tu trabalha pra caralho, tu constrói uma fortuna, tu constrói um império. Imagina um bilionário, sabe? Um bilionário, porra, que nem um... Sei lá, imagina você um bilionário, sabe? Imagina que você não tem filho nenhum. Tu é um bilionário lá, solteiro, não tem filho nenhum, porra. Tá gastando dinheiro pra caralho, tá ganhando dinheiro pra caralho também. Porque pra você ser um bilionário, você tem que ter no mínimo uma empresa. E o que acontece, cara, é que você morre. Que nem um qualquer. Sabe? Tu pode atrasar o máximo que for, tu pode fazer transplante de coração, tu pode, sei lá, velho, fazer o máximo que for. No fim, tu vai morrer, como qualquer um, sabe? Eu acho que essa vida que a gente leva não faz sentido, cara. Entendeu? Então, um objetivo é uma coisa que, assim... Eu sei lá, cara, eu sei lá. Eu acho que, assim, com os objetivos, pelo menos a gente tem uma meta, sabe? Uma meta de vida pra você conquistar, sabe? É que nem os jogos. Os jogos tem lá as conquistas, você tem um set fodidão que você tem que conseguir, tudo mais. E, cara, eu acho que a vida é a mesma coisa, sabe? A gente tá sempre querendo algo a mais, querendo, sei lá. Algumas pessoas pensam em comprar uma moto, algumas pensam em comprar um carro, uma casa. Todo mundo tem uma meta de vida, sabe? E eu também tenho uma meta. E eu tenho cortado esses laços, cara, pra tentar não me desviar dessa meta. Porque... eu sei lá por quê, velho. Sei lá por quê. É isso. Alguns laços têm que ser quebrados. E é isso. E é isso, cara. Sobre o podcast, eu vou continuar usando o telefone por enquanto para poder gravar, porque eu me dei conta que o microfone é bom pra caralho, né? Só que ele é bem sensível, cara. Eu testei com um amigo meu, a gente foi jogar um League of Legends lá, e a gente tava falando pelo Whats, né? Eu fiz uma ligação pra ele pelo Whats porque o meu microfone do computador pifou. Aí eu tava falando com ele pelo Whats e ele tava falando, eu tava ouvindo ele pelo fone, sabe, pelo League Voice. E cara, eu conseguia ouvir o meu telefone, tipo, eu coloquei ele em cima do PC, que fica longe pra caralho. E mesmo assim eu consegui ouvir minha voz de boa. Aliás, agora fudeu pra conseguir gravar, mas eu já falei com esse colega meu aí. Aí quando eu arrumar um microfone, aí nós vamos gravar aquele podcast lá sobre
religião e tal. Cara, eu não sei porquê, mas religião é uma parada que eu tô. Eu não sei, cara. Eu não consigo escolher, eu não consigo escolher. Eu já fui ateu, eu já fui cristão, eu já fui. Como é que se diz? Espiritista, sabe? Espírita. Enfim, já tô dando spoiler. Eu vou falar sobre isso no podcast lá. Talvez demore, sei lá, alguns meses, tipo 15 dias ou mais, porque eu vou ter que comprar um fone novo. Eu não quero mais comprar desses fonezinhos de R$ 40 porque não dura quase nada. Vou esperar pra ver e vamos ver no que vai dar. Podcast no Spotify, eu me dei conta que para ter um podcast no Spotify, você precisa ter um site. Um site não. O que acontece é o seguinte, eu posso postar esse podcast no SoundCloud. Só que no SoundCloud eu tenho que pagar uma taxa, porque o SoundCloud tem tipo uma, como que se diz? Tem lá um limite de upload, sabe? E quando você ultrapassa aquele limite, aí você tem que pagar, sabe? Por Tipo, tem três modos, se eu não me engano. Tem o modo de graça, tem o modo mais ou menos, que deve ser uns R$ 24, se eu não me engano, ou menos, não lembro, que você tem direito a 9 gigas ou 10 gigas, também não me lembro, e tem o modo ilimitado, que daí vai ser um pouco mais caro. Aí eu tô vendo, cara, se compensa ou eu upar no SoundCloud, ou se eu crio um site, né? Começo a postar o podcast no site e daí vai dar certo também, sabe? O que eu preciso é de um feed, se não me engano é RSS feed, pra poder postar o podcast no SoundCloud, no Spotify. Mas vamos ver, cara, tomara que dê tudo certo. Não sei se eu faço o site ou pago pro SoundCloud. Vamos ver qual que vai ser mais barato, pagar a hospedagem ou pagar a mensalidade do SoundCloud. E é isso aí. Então, a música de hoje, cara. Hoje eu vou recomendar pra vocês uma banda muito bacana que eu conheci recentemente chamada Team Sleep. Ela é um projeto paralelo lá do Chino Moreno, né, vocalista daquela banda que eu já abordei aqui no podcast chamado Deftones. Eles têm um som assim, cara, como que eu posso dizer? É um pouco mais experimental, sabe? O Deftones é mais pra nu metal, tipo, nu metal, rock, nos primeiros álbuns pelo menos, tipo lá no Around the Fur, qual que é o outro? Adrenaline, se eu não me engano. Eu acho que é Adrenaline, o primeiro álbum deles. Era mais pro lado do rock, sabe? Depois foi entrando num shoegaze, num sei lá, num dream e tal, num dream. E essa banda, Team Sleep, ela mistura, eu acho que um pouco de tudo do Deftones, sabe? Um pouco do rock, um pouco do nu metal, e mistura até um pouco de trip hop, cara. E a música que me fez gostar mais assim e dar uma chance pra banda é uma chamada Boulevard Nights, né? É uma música bem bacana. E ela faz jus ao nome do Team Sleep, cara, já que é bem chill e tal. É isso. Se eu não morrer amanhã, eu posto esse podcast. E é isso, pessoal. Até mais. Eu não sei, cara. Eu não sei de nada, é isso. Uma última coisa sobre os fãs do Ohara lá. Eles falaram que ele postou um outro. Como é que se diz? Eles disseram que ele fez uma outra live lá e começou a banir todo mundo, tá ligado? E que tinha uma live lá que ele tava só com 20 pessoas assistindo. E agora, sabe o que é engraçado? Diz que ele fez um canal, sei lá, uma conta lá no Apoia-se.
e tá aceitando doações e falando que as pessoas que doam lá são os verdadeiros. São os verdadeiros. Ai, nós somos os verdadeiros fãs do Ricardo O'Hara. Nós vamos doar dinheiro pra ele. Porra, filha da puta. Isso me deixa puto pra caralho, velho. Isso me deixa puto pra caralho. Esse filho da puta. Ah, enfim, eu não vou falar sobre mais Ricardo O'Hara. Eu falei que eu não ia falar mais sobre Ricardo O'Hara e eu não vou falar mais sobre esse filho da puta aqui. Team Sleep e foda-se.